Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Estou passando por aqui para compartilhar com você um pouco da nossa palavra do nosso último domingo. Nós estamos com uma série sobre adoração e nessa primeira parte, ela teve como tema adoração versus idolatria. Então, quero convidar você a continuar nesse vídeo para que a gente possa entender mais claramente o que é adoração e o que é idolatria. Então, vamos começar pela adoração. A adoração ela é o ato, ela é a ação de adorar. E adorar é a resposta que eu dou perante a revelação de quem Deus é. E precisamos entender também o que significa revelação, né? Revelação é o conhecimento de Deus que é adquirido por vias espirituais, através do Espírito. Não é por vias naturais, não é apenas absorção de conhecimento, mas o próprio Deus, ele se revela, ele revela quem ele é, ele revela o que ele está fazendo, ele revela a sua palavra para nós. E tem um texto no livro de Mateus, que eu convido você depois a abrir a sua Bíblia e ler, esse livro de Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 16, que vai contar, é uma passagem muito conhecida por nós, onde Jesus vai perguntar para os seus discípulos, vai estar uma conversa ali com os seus discípulos, ele vai perguntar, olha, quem o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos vão dizer, olha, o povo está dizendo que o Senhor é Elias, o povo está dizendo que o Senhor é um dos profetas, e aí Jesus, ele vai trazer a pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele, através de uma revelação, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar, feliz é você, Pedro, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai revelou essa verdade a você. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, Pedro, isso que você está dizendo não foi apenas um entendimento, não foi apenas um conhecimento que você recebeu por vias naturais. Não. O meu Pai revelou a você quem eu sou. Então, essa passagem ela deixa claro para nós o que significa revelação, que é o próprio Deus que nos dá, é o próprio Deus que nos entrega. E essa revelação, ela nos traz o entendimento correto sobre quem Deus é. E no livro de Romanos, sobre essa questão, quem Deus é, esse Deus poderoso, esse Deus santo, esse Deus digno, nós precisamos conhecer esse Deus de forma correta, E o livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo vai trazer algo interessante para nós, A partir do versículo 19, ele vai dizer assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo está dizendo que esse conhecimento de Deus, saber quem Deus é, quando nós contemplamos aquilo que foi criado, quando nós entendemos a grandeza das coisas criadas, a perfeição de cada coisa no seu devido lugar, nós conseguimos entender verdadeiramente quem esse Deus é. Porque apenas uma mente soberana, apenas um Deus todo-poderoso seria capaz de criar todas as coisas. Então ele vai dizer, olha, os homens são indesculpáveis, porque quando eles contemplam aquilo que foi criado, eles conseguem, entender quem Deus é. Então, o que essas passagens vêm esclarecer para nós? Aquilo que nós falamos ali no começo. Adorar é a resposta perante a revelação de quem Deus é, Esse conhecimento verdadeiro de quem Deus é. E se isso é adoração, então o que seria idolatria? Idolatria é ter um entendimento distorcido de quem Deus é. E a partir desse entendimento distorcido, eu crio meu próprio Deus. A partir desse entendimento distorcido, eu crio um Deus que pensa como eu penso, que fala como eu falo, que sente como eu sinto. Um Deus que trabalha para mim.
Então, quando nós temos um conhecimento distorcido de quem Deus é, quando eu não recebi uma revelação do Espírito, quando eu não busquei uma revelação verdadeira e genuína, quando eu não deixei que a palavra fizesse morada no meu coração, de forma que pudesse trazer algo verdadeiro e genuíno de quem Deus é, nós criamos ideias, criamos pensamentos sobre como nós queremos que esse Deus seja, né? Como nós queremos que esse Deus haja, como nós queremos que esse Deus faça. Então a idolatria, nós nos enganamos quando nós achamos que a idolatria está ligada apenas a esse ato externo de reverenciar uma imagem de escultura. E isso também é idolatria, mas a idolatria não é só isso. Porque, na verdade, a idolatria ela tem uma raiz muito mais profunda. Ela está ligada a essa preconcepção, aquilo que eu gerei no meu coração de uma ideia errada, uma ideia totalmente distorcida sobre quem esse Deus é. Então, voltando aqui, a adoração é a resposta que eu dou diante da revelação de quem Deus é. A revelação verdadeira, que só pode vir pelo Espírito, que só pode vir de Deus para o meu espírito. Já a idolatria é o entendimento distorcido sobre quem Deus é. E diante desse entendimento distorcido, eu crio o meu próprio Deus. O Deus que trabalha para mim, o Deus que faz as coisas do jeito que eu quero. E aí a gente pode se deparar diante de uma outra pergunta. Será que idolatria ela pode ser confundida com adoração? Será que na verdade muitas vezes a idolatria pode estar caminhando ali junto com a adoração? E aí eu trago você, agora eu peço que você, com muita atenção, leia comigo 2 Reis, no capítulo 17, que na verdade é o nosso texto-chave para essa palavra. 2 Reis, no capítulo 17, eu convido você, na verdade, a ler 2 Reis inteira, 2 Reis capítulo 17 inteira, mas nós vamos contextualizar aqui para você o que está acontecendo. Então nós estamos ali, né, na época dos reis, né, e Israel, quem é o rei de Israel nessa época aqui, onde passa esse capítulo 17, né, de 2 Reis, é o rei Oséias. Então o rei da Assíria, ele faz uma guerra contra Israel. E nessa guerra, Israel perde. E nisso, Israel começa a pagar tributos para a Síria por ter perdido a guerra. Só que o rei de Israel, ele decide se juntar com o rei do Egito para trair o rei da Síria, para não se pagar mais esses tributos. Então, ele para de pagar os tributos para o rei da Síria e ele tenta fazer essa aliança com o Egito. O rei da Síria, por sua vez, percebe que, na verdade, o rei de Israel está tentando ali uma traição e não está pagando mais os tributos que ele deveria pagar. Então, o rei da Síria, ele prende o rei de Israel. E nessa prisão que ele faz com o rei de Israel, ele leva também as pessoas de Samaria, todas cativas. Então, todo ali o território de Samaria, todas as pessoas que moravam ali naquele território de Samaria, são levadas para a Síria. Então, aquele território, ele passa a não ser habitado, mais pelo povo de Israel. E o rei da Síria, vendo que aquele território está livre, que não tem ninguém habitando ali, ele traz povos de outras nações para habitar ali. Então, vai dizer que ele vai trazer pessoas da Babilônia, pessoas de outras regiões para habitar no território de Samaria. Só que o que acontece? O Deus daquela terra, o Deus de Israel, começa a enviar leões no meio daquele povo e começa a matar algumas das pessoas do povo começam a morrer. E aí eles dão essa informação para o rei da Síria, falando, olha, está acontecendo que o povo que está nessa terra não sabe adorar, não sabe servir, não sabe temer o Deus dessa terra. E esse Deus está mandando alguns leões que está matando alguns do povo. Então, as pessoas estão dizendo, rei, você precisa fazer alguma coisa. Então, a partir do versículo 27,
é o que vai decorrer dessa história. Então, o que o rei da Síria vai fazer? Aqui no versículo 27 vai dizer assim para nós. Então, o rei da Síria deu essa ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. 28. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. E aí, no versículo 32, vai dizer assim para nós: eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidas. Essa passagem ela vem trazer para nós com clareza que esse povo aqui, eles foram ensinados a adorar o Deus de Israel, a adorar esse Deus. Eles foram ensinados, mas eles não deixaram as velhas práticas, eles não deixaram a idolatria. Na verdade, eles juntaram a idolatria que eles tinham com a adoração ao Deus de Israel. Então, quando nós nos deparamos com a pergunta, será que a idolatria pode ser confundida com a adoração? Sim, ela pode. Será que a idolatria muitas vezes, nas nossas vidas, ela está andando junto com a adoração? Sim, muitas vezes ela pode. Porque nós temos a tendência, na verdade, de muitas vezes criar um Deus que faz as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Para esse povo aqui, era muito mais cômodo e muito mais fácil eles continuarem com as velhas práticas e como eu posso dizer assim, e só eles incluírem uma outra forma de adoração, né? Eu continuo praticando o que eu estava praticando, eu só incluo isso aqui que eu aprendi, esse Deus a mais aqui que eu aprendi. Mas, na verdade, o nosso Deus é um Deus zeloso, que ele não divide a glória dele com ninguém, e ele é o único digno de toda adoração. Então, precisamos aprender a adorar esse Deus verdadeiramente. E para aprender isso, nós precisamos da revelação que vem do Espírito Santo de Deus. E para fechar tudo isso que nós estamos falando aqui, convido você também a abrir a sua Bíblia em um outro texto-chave, né, que está no Evangelho de João, no capítulo 4. É uma passagem muito conhecida, em que Jesus ele para falar com uma mulher samaritana, né? Essa Samaria, né, que no 2 Reis 17, a gente vê ali aquele culto misto acontecendo, né? Essa adoração com a idolatria ali caminhando lado a lado, e agora o Senhor tá aqui, Jesus tá aqui, encontrou com uma mulher, né? Ele fez questão de parar ali, de iniciar uma conversa com uma mulher, né? Os judeus, eles não conversavam com os samaritanos. E nessa conversa em que Jesus pede água para essa mulher é estranha porque sabe que os judeus não falavam com os samaritanos. E ali Jesus constrói, né, toda uma conversa com ela e começa a mostrar para ela também com quem ela estava falando. E essa mulher, claramente, ali diante da revelação, né, diante do Deus que revela, diante de Jesus, ela tem uma revelação genuína de quem Jesus é, né? A partir do versículo 20 aqui, essa mulher ela faz uma pergunta para Jesus. Ela fala assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar, né? Ela tá falando: Senhor, eu quero saber aonde é o lugar para adorar, né? Ela estava ligada a algo natural, a algo físico, a território. E Jesus, ele vai dar uma resposta para ela a partir do versículo 21, que vai dizer: crê em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, aqui está a resposta para o nosso coração. Como adorar a esse Deus de forma genuína e verdadeira? Aqui Jesus está dizendo que o Pai ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Lembra que lá no início eu falei que adorar é a nossa resposta perante a revelação de quem Deus é? Essa revelação está ligada aqui em espírito. Porque a revelação, ela vem por vias espirituais, ela é dada pelo Espírito. Então, quando ele está falando assim, em Espírito, através da revelação e em verdade, ele está dizendo, olha, há uma verdade sobre quem Deus é, né? Há um conhecimento verdadeiro e genuíno. Então, nós precisamos buscar no Espírito Santo essa revelação verdadeira e genuína sobre quem Deus é. E Jesus é o caminho para isso. Quando essa mulher se encontrou com Jesus, ela obteve revelação. E quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós estamos diante de Jesus, nós também obtemos essa revelação. E ele nos ensina como adorar o Pai verdadeiramente. A resposta dessa mulher aqui, quando ela ouviu e entendeu todas essas coisas, foi deixar o cântaro para trás e sair correndo pela cidade para anunciar a todos que ela estava diante do Cristo, porque Jesus aqui, no decorrer dessa passagem, ele também vai revelar a ela, vai falar, olha, eu sou o Cristo que haveria de vir, você está diante do Cristo. Então, essa mulher, diante dessa revelação que mexeu tanto com ela, que mudou verdadeiramente a sua vida, ela sai e vai avisar a cidade inteira e vai trazer quanto ela encontra para ouvir também as palavras de Jesus. Então essa foi a resposta de adoração dessa mulher. Foi assim que essa mulher adorou a Deus. Ela recebeu e foi falar sobre essa palavra, foi falar sobre essa coisa maravilhosa. Então, que nós, possamos adorar a Deus, com tudo que temos, com tudo que somos, porque Ele é merecedor de tudo. Então, espero que essa palavra venha falar grandemente ao seu coração e que o Espírito Santo venha me ensinar e te ensinar a adorar esse Deus digno de todo louvor, de toda adoração e nos ensinar a adorá-lo de verdade. Que Deus te abençoe.